Olá, meus queridos, nós vamos agora para o nosso 15º dia de devocional e eu quero falar um pouquinho dar continuidade, na verdade, sobre esse assunto da questão de vencer a carne, né? Existe uma batalha, existe uma guerra, mas nós somos sim mais do que vencedores. Jesus morreu para que a gente pudesse ter vitória sobre a carne, sobre o pecado. E, queridos, eu quero contar algo que aconteceu comigo ontem. Na verdade, eu estava conversando com alguém da igreja e eu estava falando dessa pessoa, né? Essa pessoa falando para ela que ela poderia abrir o coração, ser sincero, contar as coisas, né? E essa pessoa começou a falar para mim que ela não queria sair da igreja, que ela não queria ficar longe de Cristo. Ela já tinha abandonado Jesus uma vez. E o que mais doía no coração dela era o fato dela não conseguir vencer os pecados, vencer as dificuldades dela. E me chamou a atenção uma fala dessa pessoa. Essa pessoa diz: pastor, a minha decepção foi que eu orei, eu pedi para Deus tirar isso de mim muitas vezes e isso não aconteceu. E por isso eu me decepcionei. Eu coloquei em xeque até a questão de Deus ser Senhor mesmo. Então, querido, a gente precisa ter um entendimento melhor sobre essas coisas. Por quê? Deus não vai tirar, não. Deus não vai tirar. Isso é fato. Quando eu digo que Deus não vai tirar, eu quero lembrar você de uma conversa que Jesus teve com Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos o quê? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Ele está falando de uma conversa sobre o novo nascimento e ele está deixando claro que existem duas naturezas dentro de nós. Uma, decorrente daquela natureza que veio de Adão, uma natureza pecaminosa, e ele fala de uma natureza que o Espírito Santo trouxe para nós, que é quando nós somos vivificados e somos transformados em uma nova criatura. O erro das pessoas é achar o quê? Que quando elas vêm para Cristo, essa natureza antiga ela morreu. Nunca mais você vai ter problema com ela. E na verdade, querido, é fato que ela não morreu, ela está viva, vivíssima, e está dentro de nós. O que a gente pode fazer com ela é subjugá-la. O que a gente pode fazer com ela é não deixar ela se expressar. Então é isso que a gente precisa compreender. Tá? Porque muitas pessoas caem no engano agora dizendo: eu nasci de novo, sou nova criatura, me batizei. Agora eu não vou ter mais problema. Irmãos, vai ter uma nova natureza que ela está aí. É a mesma coisa, querido, que você sentasse num carro e tivesse uma pessoa do seu lado e esse, entre aspas, copiloto, todo momento ele quisesse assumir o controle. A natureza antiga está todo momento tentando assumir o controle, né? Eu não sei se você reparou comigo, acontece muitas vezes coisas do passado, situações, tentações, ou práticas, ou muitas outras coisas do passado, muitas vezes vem bater na porta, né? Então, querido, é fato. Existem duas naturezas dentro de nós. Mas, pastor, então o que adianta nascer de novo? É que a natureza nova que você tem formada em Cristo pode subjugar essa natureza velha. Hoje, querido, você está com Cristo e você pode sim dizer não ao pecado. Então nós vamos tratar essas coisas, tá? Me chamou a atenção a fala dele, porque muitas vezes a gente está tentando vencer e não consegue. E às vezes a gente fica dizendo o seguinte: acho que Deus não se importa comigo, ou acho que Deus nem existe, ou acho que Deus não é Deus, ou acho que eu não consigo mesmo vencer, não é possível vencer. Vamos esclarecer algumas coisas, tá? Primeiro, existe uma briga, irmão. Isso é fato. 1 Pedro 2,11 diz: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Ele fala de desejos, de concupiscências, né? E ele fala o quê? Irmãos, ele poderia ter falado o seguinte: para você se abster dos seus desejos, né? E pronto. Mas ele diz: amados, como peregrinos e forasteiros. Irmão, nós não somos dessa terra, nós somos de passagem, querido. Então é importante você compreender o que você está de passagem, irmão. Não se entrelace com essas coisas, não deixe essas coisas dominar você. Querido, você não é daqui. E ele fala, irmão, que essas coisas combatem contra a alma. Sabe o que eu acredito, querido? Por quê? Eu acredito, irmão. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós temos uma tricotomia, né? E o que é o espírito? É o elo de ligação a Deus, que traz relacionamento com Deus. A Bíblia diz: aquele que se junta com o Senhor se torna o mesmo espírito com ele. Só que existe também a carne, irmão, né? E a carne, querido, eu acredito assim, ela é algo que ela precisa ser controlada pelo espírito. Agora, se a alma, ela controlar, o que é a alma? Sede do nosso pensamento, sentimento, desejo, vontade e percepção.
Se é a alma que está no controle, irmão, eu acredito que a gente vai ter problema. Por quê, querido? Porque a nossa carne, a nossa alma, ela tem a tendência de viver algo que é errado, fora do padrão de Deus. Ela não se sujeita a Deus. A nossa carne não quer Deus. Então, querido, se nós não conseguirmos, através do Espírito, subjugar a nossa carne, irmão, e deixar essa alma tomar conta, nós vamos ter problema, tá? Então, assim, a Bíblia diz o quê? Gálatas 5,16 diz assim: digo, pois, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O andar em espírito é um fator determinante para que você não viva os desejos da carne. Mano. Andar em espírito é algo que você precisa, tá? Ele diz, porque a carne cobiça, luta, se levanta contra, guerreia, dependendo da tradução, está guerreia, contra o espírito e o espírito contra a carne. Então os dois lutam. Para quê? Para assumir o controle da alma. Né? E se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Irmãos, é muito interessante. Vamos continuar a leitura, depois eu explico. Ele diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, são coisas da carne, irmão. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, invejas, dissensões e heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a quais eu declaro que vos já disse, que vos cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, assim, é importante a gente entender, gente, o que é? A Bíblia fala de uma guerra, de um batalhando contra o outro. E a Bíblia está dizendo que o Espírito milita, ele luta, ele guerreia contra a carne, e a carne contra o Espírito. Eles são opostos entre si, irmão. Então, o que nós temos aqui é uma guerra de vontades, uma guerra de desejos, ou de inclinações. Então, um pende para um lado, outro pende para o outro. Sua carne, não, ela não quer agradar a Deus. Sua carne quer fazer coisa errada. E por outro lado, querido, o seu espírito, ele quer agradar a Deus. Seu espírito recriado, ele quer agradar a Deus. Até porque ele conclui dizendo, para que não façais porventura aquilo que seja o vosso querer. Então você vê a carne puxando para um lado e o espírito buscando a satisfação, que é o quê? Deus. Quantas vezes, irmão, você não entra numa batalha contra você mesmo, um lado seu quer orar, o outro lado não quer nem saber de oração, não. Né? Então o espírito puxa para um lado, a sua vontade, que seja realizada, porque ele quer viver em obediência a Deus e a palavra, mas a carne puxa para o outro lado. E eu vejo uma guerra que existe, querido, e as pessoas não compreendem essa guerra. E tem gente que fala, não tem o que fazer. Eu, como diz, alguns usam a Bíblia, irmão. Alguns usam a Bíblia. Ele diz, como diz a Sagrada Escritura, né? Que o que eu quero fazer, o bem eu não faço, e o mal eu faço e pronto, acabou. Irmãos, vamos entender melhor esse texto? Está no livro de Romanos, capítulo 7. Vamos entender. Ele diz assim, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Irmãos, a lei é ruim? Não, é boa. Eu vejo o nego descendo um cacete na lei. Não, a lei é ruim, porque agora nós estamos na graça, e a lei é boa. A Bíblia diz que a lei serviu como um aio, como um condutor a Cristo. O que era a dificuldade do ser humano no Velho Testamento, querido, era de não poder cumprir a lei. O que existia era uma incapacidade de conseguir cumprir o propósito da lei, né? Então, assim, a pessoa não conseguia guardar a lei. A lei, irmãos, ela é boa, querido. A lei, ela ajuda. A lei, ela é coisa boa. Ele diz assim, de maneira agora, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, está falando da carne dele, irmão, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo fazer o bem. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero faço. Vou continuar. Ora, se eu faço o que não quero, já o que faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que a lei em mim, que quando fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Isso mostra que Paulo já era convertido, tá? Ele já era convertido. Porque quem que vai ter prazer na lei de Deus, irmão? O ímpio não tem prazer na lei de Deus. Então ele já era convertido. Ele diz assim, mas vejo em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. O que você precisa entender aqui é a progressão daquilo que Paulo está falando. Tá? Vamos continuar. Ele diz assim, aqui ele já começa a dizer, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo, miserável homem que sou. Quem me livrará dessa carne, desse corpo? Ele diz assim, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então nós temos aqui um conflito de natureza. Ele está falando que o querer fazer bem está comigo, mas o mal, ele muitas vezes toma a frente.
Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que ele está falando, né, aqui dele, ele está deixando bem claro, não está falando dele antes da conversão, ele já era convertido. Ele diz, porque no tocante ao homem interior tem a lei de Deus. Alguém sem Cristo não pode ter prazer na lei de Deus. Então, o fato de ter sido vivificado e desejar essas coisas, ansiar essas coisas, ainda está nele, irmão. Está nele. É fato, irmão. O cara foi transformado, foi mudar de vida, estou falando do apóstolo Paulo. Mas ainda existia uma guerra de desejo. Ele diz, mas apesar de ter uma natureza e um espírito, ele percebe na sua carne outra lei, que é a lei do pecado. E muitas vezes nós percebemos esses ensinos equivocados. Por quê, irmão? A questão do novo nascimento. A Bíblia diz o quê? 1 Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, isso faz uma referência a Adão, né? O Adão, querido, quando ele nos vendeu ao pecado, toda a situação era o quê? Que todo ser reproduziria segundo a sua própria espécie. Isso Deus colocou uma lei. Então, todo ser humano que nasceu pós-Adão, nasceu já debaixo do pecado, porque ele determinou essas coisas. Então, ele está dizendo, assim como trouxemos a imagem do terreno, a primeira natureza de Adão, né? Ele diz, nós vamos trazer a imagem do espiritual. Ele está falando de Cristo. Então, vamos entender. Romanos 5,12 diz assim, ó, né? Ele fala o que produziu, inclusive, a natureza pecaminosa. Olha o que ele está falando. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Todos pecaram. Então, o fato de Adão ter vendido a gente ao pecado, todo mundo começou a reproduzir a natureza de Adão. Por ele ser a matriz reprodutora, ele agora acaba vendendo todo mundo ao pecado. Todo mundo começa a nascer com essa natureza de Adão. Tá? Então, todo mundo nasce separado de Deus. Tá? Vamos continuar o texto. 1 Coríntios 15, 49. Diz assim, e assim trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. O plano de Deus para toda a humanidade é nos levar agora a reproduzir a natureza de Jesus nessa terra. O problema é pensar que pelo fato de nós termos nascido de novo, né, e termos essa natureza, nós vamos anular completamente essa natureza antiga. Isso não vai acontecer, não. Então existe uma guerra, uma batalha. Então Paulo está falando desse momento de Romanos 7, de tudo isso que está acontecendo, dessa batalha do homem interior, da guerra que existe. Porque ele está dizendo, no homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas os meus membros guerrei ainda o pecado. Agora, quando ele entra, por isso que eu falo que é progressivo, quando ele entra no capítulo 4 de Romanos, me chama a atenção, gente, né? Porque ele já começa a explicar ali o porquê de todas as coisas, né? Ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele já está começando a mostrar coisas diferentes. Mas o texto mais importante, o versículo mais importante de tudo isso é o 4. Quando ele entra no versículo 4, ele diz assim, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão, presta atenção. Lá no Velho Testamento, a lei era boa, ela era muito boa. Mas nunca a lei ela poderia satisfazer, porque o ser humano ele não conseguiria guardar a lei. Por quê? Porque existia um problema de natureza. Agora, irmão, no Novo Testamento, o que Jesus veio fazer? Nos trazer uma nova natureza. E essa nova natureza, ela tem a capacidade ou a possibilidade de vencer essa antiga natureza. Então ele fala para Nicodemos, necessário é nascer de novo, por causa de exatamente isso, irmão. Né? Aí ele entra no 4 dizendo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Nós quem? Nós do Novo Testamento. Hoje a gente pode cumprir a lei, irmão. Hoje a gente pode satisfazer as exigências de Deus, querido, em relação à lei. Ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele diz, porque os que são guiados, ou os que são segundo a carne, inclinam para as coisas da carne. Mas os que são pelo Espírito, inclinam para as coisas do Espírito. Então ele está deixando bem claro, para que se cumprisse a justiça da lei em nós. Então em nós, irmãos, se cumpre tudo aquilo que Deus determinou. Se não havia possibilidade de uma satisfação, querido, na época, né, de uma mudança, de uma transformação, no Novo Testamento existe. Existe a forma de a gente subjugar, né? Ele fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Hoje nós podemos subjugar a nossa natureza antiga. Tá, querido? Então é importante a gente compreender isso, porque eu vejo muita gente dizendo, mas pastor, eu não consigo. Agora, irmão, por que não consegue? Por quê, querido? Isso acontece automaticamente? Não. Ele diz, porque os que são guiados segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. É uma guerra, irmão. Existe ainda uma batalha. Então vamos pensar, querido, né? Dentro do propósito de Deus, hoje a gente tem possibilidade. Então Paulo está
Você vê que existe um desenvolvimento de uma conversa. Ele está falando de uma dificuldade que existe nos membros. Ele fala que hoje a lei se cumpriu, né? A justiça da lei se cumpriu em nós, que não andamos segundo a carne. Então é possível, mas por um outro lado ele está deixando bem claro, porque os que são guiados à carne inclinam-se para as coisas da carne. Então se a pessoa, irmão, passa o dia inteiro assistindo televisão, vendo as outras coisas, cumprindo outras coisas, fazendo as coisas da carne, a tendência é que ela se incline para as coisas da carne. Eles, mas que são guiados pelo Espírito para as coisas do Espírito. Se você é uma pessoa que busca as coisas do Espírito, ora, lê, jejua, lê, busca, a tendência é que você possa ser transformado e inclinar para as coisas do Espírito. Aí ele vai explicar, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem de verdade pode ser. Então ele está deixando bem claro que a carne não se sujeita, irmão. Ela não se entrega. A carne é rebelde, a carne luta. Por que a carne não se sujeita? Porque ela não quer se entregar, irmão. A carne, querido, de maneira nenhuma ela quer se entregar às coisas de Deus. Ela vai tentar resistir de todas as formas. Tente orar para você ver, querido, a luta que é. Agora vai assistir uma Netflix para você ver a facilidade que é. Não é? Porque a carne gosta daquilo que satisfaz ela. A carne não gosta. Ela tenta relutar, né? Ela não gosta das coisas de Deus. Eles, por seus que estão na carne, não podem agradar a Deus. Eles, vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Está fazendo o quê? Uma pessoa que consegue viver para Cristo e tem um relacionamento profundo com Cristo, o corpo está morto, irmão. Então você consegue subjugar. Ele diz, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então ele está dizendo bem claro, mortificar é responsabilidade sua. É você, irmão. Colossenses 3,5 diz assim, ó, fazei morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, desejo é você que faz morrer. Responsabilidade é sua, não é Deus. Então, assim, o que eu vejo hoje é o quê? Muitas pessoas dizendo o seguinte, não tem mais jeito mesmo. Vamos sentar aqui, chorar né, e não quer corrigir os problemas. Irmãos, e é fato, é possível vencer. É possível, querido. Agora não é um download automático que você aperta lá e vai dar tudo certo. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa se sujeitar ao propósito de Deus. Você precisa guerrear. Você precisa jejuar, não? Você precisa orar. Você precisa, querido, ler a palavra. Você precisa ter relacionamento com a palavra. Isso vai ajudar você a viver aquilo que Deus tem. Amém? Querido, foque nisso. É possível. É possível. Eu consigo. Deus é na minha vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque, Deus, as tuas mãos sobre os teus filhos que estão me ouvindo. Eu sei, Deus, que existe uma possibilidade, Senhor. Porque o Senhor pagou um preço, Senhor, para que a gente pudesse ter vida. Abençoa, Senhor, o teu filho. Dê força para ele, Senhor. Dê força para esse, meu Pai, que está fraco. Esse Deus que não tem força nem vigor. Esse que não acredita mais. Em nome de Jesus é possível. O Senhor nos chamou para vencer. O Senhor nos chamou para viver o sobrenatural do Senhor. E eu acredito, Senhor, que o Senhor, meu Pai, nos fez triunfar. Nos abençoa. Coloque, Deus, as tuas mãos sobre nós. Que essa pessoa que está ouvindo, Deus, ela consiga disciplinar a sua vida espiritual. Ela consiga passar esse momento. Ela consiga, assim, dizer não para a carne, não para as vontades, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa. Levanta esse que está caído. Levanta, Deus, esse que não tem nenhum vigor. Meu Pai, a tua palavra, Deus, nos ensina algo fantástico no livro de Hebreus, Deus. Que o Senhor, meu Pai, vai levantar, Senhor, as mãos remissas, os joelhos paralisados. O Senhor vai fazer veredas direitas, né, para aqueles pés, Senhor. O manco, Senhor, não vai se desviar, ele vai ser sanado. O Senhor é o Deus que corrige deficiências, Deus. O Senhor é o Deus que trabalha em favor do seu povo. O Senhor é o Deus que nos aceita. O Senhor é o Deus que nos ama. O Senhor é o Deus que trabalha em nosso favor. Nos abençoa, em nome de Jesus. Lute, querido. É possível. É possível. Existe uma progressão. Você viu? Temos sim uma natureza pecaminosa, mas é possível vencer essa natureza. É possível subjugá-la. É possível mortificá-la. É possível. Deus te ajude. Lute. Lute, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus.
Deus abençoe.